matemáticos e os cientistas em geral sempre veneraram a matemática e sempre tentaram colocar a matemática numa hierarquia acima de qualquer outra ciência, como se tudo que fosse consistente no mundo, tudo que se fosse verdadeiro no mundo, tivesse que possuir uma prova matemática. Bom, em 1931, Kurt Gödel publicou um artigo que prova matematicamente que nenhum sistema, nem mesmo a matemática, pode ser completa e consistente nela mesma. Bom, o que seria então um sistema completo e consistente? Um sistema completo é um sistema onde as próprias leis internas, os próprios axiomas e postulados básicos do sistema está dentro e definido dentro do próprio sistema. Tá? Como se fosse, imagine o dicionário que a gente deu o exemplo em alguns vídeos passados. É como se o próprio dicionário conseguisse definir as próprias palavras utilizadas no dicionário. Então, se um dicionário fosse capaz de definir as próprias palavras em função de outras palavras, ele seria um sistema completo. Bom, é claro que a gente já viu nos vídeos passados a impossibilidade disso, mas em relação à matemática, os cientistas e os matemáticos sempre acharam que a matemática seria completa, que a matemática poderia se explicar por ela mesma, sendo assim um sistema completo. Além disso, a gente tem que a matemática seria consistente. O que é um sistema consistente? Um sistema consistente é quando ele não viola nenhuma premissa, nenhum axioma, nenhum postulado de base dele mesmo. Ou seja, todos os estados possíveis de manipulação daquele sistema nunca entram em contradição com os seus postulados de base, com os seus axiomas de base. Bom, então será que poderíamos criar um modelo matemático, um conjunto de números matemáticos que conseguisse explicar todas as definições dele nele próprio? Então, não podemos. E Kurt Gödel publicou esses teoremas, que foi famosamente conhecido como teoremas da incompletude de Gödel. Tá? O primeiro teorema diz exatamente isso, que nenhum sistema, nenhum conjunto matemático que é feito de axiomas e postulados de base consegue ser completo e consistente ao mesmo tempo. Ou seja, é impossível que haja um sistema simbólico que consiga tirar significados, todos os significados dos próprios símbolos, e a partir desses significados montar uma teoria que seria consistente nela própria. Tá? Isso é impossível, porque sempre nós teríamos alguns axiomas básicos que são verdades triviais na matemática, que são indefiníveis em qualquer que seja a sua teoria, em qualquer que seja a sua formulação matemática. Essa trivialidade básica, ela é impossível de ser colocada em um conjunto de normas, de leis. No caso, por exemplo, da matemática, a gente tem lá que todo mundo sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Mas por que 1 mais 1 é igual a 2? Será que tem como definir matematicamente, seguindo as próprias leis internas da matemática, para provar que 1 mais 1 é igual a 2? Então, não tem jeito. Porque o próprio axioma de básico, que é a verdade trivial de que uma unidade mais uma unidade é igual a 2 unidades, essa verdade trivial só existe nas nossas consciências. Não existe no modelo matemático em si. Nenhum modelo matemático é capaz de provar que 1 mais 1 é igual a 2. Certo? Isso, matemáticos tentaram fazer isso ao longo de muito tempo. E até hoje tentam ainda, ignorando completamente os teoremas da incompletude de Gödel. Até a ciência. A ciência também, ao tentar atingir a teoria de tudo, que ela está ignorando por completo os teoremas da incompletude de Gödel. Um outro aspecto, seria um teorema 2 da incompletude de Gödel, seria que ele diz que nenhum sistema, nenhum conjunto matemático com axiomas e postulados poderia provar a sua própria consistência. Tá? Então o único jeito de um sistema provar a sua própria consistência é se esse conjunto e essa teoria ou esse modelo for inconsistente nele mesmo. Tá? Esse é o segundo teorema. E que a gente nos vídeos passados já chegou nessa verdade, simples utilizando o raciocínio lógico.
né? Por quê? Porque a gente só, lembra quando no vídeo passado a gente colocou que a gente só consegue atestar quando uma teoria é falsa. A gente nunca consegue atestar se uma teoria é verdadeira. Tá? E esse segundo teorema de Gödel é exatamente isso. Exatamente isso. Você nunca vai poder provar se uma teoria é verdadeira ou não. É verdadeira. Você só pode provar se a teoria é falsa. Ou seja, você só pode provar a inconsistência de uma teoria ou de um modelo. Você nunca pode provar a veracidade dele. Então, nesse sentido, perceba que Gödel deu uma machadada na matemática, porque ele diz que a matemática não é a linguagem dos deuses. A matemática é apenas um modelo, e as verdades triviais que existem nelas não são dentro dela, estão apenas dentro da nossa consciência. Então é a nossa consciência que sabe que 1 mais 1 é igual a 2, e só ela. Essa verdade trivial não está na matemática. Não está na matemática. E é impossível criar um modelo matemático ou qualquer outro que seja um modelo, através de símbolos, né, um modelo simbólico, que consiga representar isso por ele próprio, que essa própria representação esteja dentro dele. Então, tudo que a gente vê na matemática, a gente tem que decodificar a matemática em função daquelas verdades triviais que a gente tem na nossa consciência. Né? E o que eu estou falando, né, em vários vídeos a gente já mostrou essas características. Bom, e isso deixa o teorema da incompletude de Gödel muito bonita, e ela é realmente, como a gente já viu, muitos cientistas em diversas áreas, inclusive na matemática, simplesmente ignoram esse teorema da incompletude de Gödel. Ignoram. Bom, além disso, uma outra coisa, né, para finalizar, um outro aspecto muito bonito que os teoremas da incompletude de Gödel mostram pra gente é que só tem um jeito de você explicar alguma coisa. A única forma de você explicar alguma coisa é explicando o universo como um todo. Ou seja, você só consegue explicar algo se você realmente formular uma teoria holística que realmente explicaria o universo como um todo. Caso contrário, você não é capaz de explicar nada. Então, se a sua especialidade é mexer com alguma coisa específica, você nunca vai entender aquilo sendo especialista naquilo. Você só consegue entender uma determinada especialidade, alguma determinada coisa específica, se você entender o universo como um todo. E isso é meio óbvio. Por exemplo, imagine, vamos explicar a árvore. Ao denominar a árvore, eu estou delimitando, eu estou separando a árvore do mundo. Lembra quando eu falei lá do eu, que eu também, né, toda a imagem do ego que a gente tem, o ego que a gente tem, que é a imagem de nós mesmos. Quando eu faço uma imagem de mim mesmo, eu estou me destacando do universo, eu estou colocando eu como uma coisa e o universo como outra coisa. E eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque eu e o universo, no fundo, somos uma coisa só. Tá? E eu vou explicar isso em função de uma árvore. Quando a gente denomina uma árvore, um objeto, a gente está destacando, delimitando aquela forma de árvore em função do universo. Não, o universo é uma coisa e aquela árvore, que é aquele objeto, está contida no universo como se fosse destacado, como se ele não, como se aquela árvore não tivesse contida no universo. Mas isso é uma falácia. Porque o que é a árvore? A árvore está em constante troca de nutrientes com o ambiente. Por exemplo, pela raiz, ela está absorvendo nutrientes e várias outras coisas, água e várias outras coisas pela raiz, ao mesmo tempo que joga fora várias outras coisas no universo, como gás carbônico, né? Tem a troca lá das folhas também. Ela está captando energia as ondas eletromagnéticas, né, do sol, ou seja lá mais o que ela está captando pelas folhas, e faz transformações internas, entre elas pela fotossíntese, por exemplo, criando lá glicose, e ela vai quebrar essa glicose e usar para outros movimentos dela própria. Então ela está embebida no mundo. A árvore, ela é indistinta do universo que está à volta dela. Ela é indistinta do próprio ambiente. Então o próprio ambiente é que forma a árvore, e a árvore faz parte desse ambiente. Então não pode existir esse ambiente sem a árvore, e não pode existir a árvore sem o ambiente. Então essa constante troca de nutrientes da árvore e o ambiente, por exemplo, ele mostra esse encadeamento, que você não pode destacar aquele limite da árvore, você não pode destacar ele do ambiente. Ele é indestacável, ele está sempre em comunicação, né, em trocas.
em transações, é uma ação, é transação, né? Porque sempre o ambiente está influenciando, está construindo a árvore e a árvore está construindo o ambiente. É uma transação. Você não tem como separar isso. E então, para você explicar, você deveria explicar todas essas trocas. E para você explicar todas essas trocas que a árvore está tendo com o ambiente, você necessariamente precisa explicar o ambiente que está à volta dela ali. E para você explicar o ambiente que está à volta ali da árvore, você tem que explicar todo o planeta como um todo, porque toda a geologia, toda a composição do ar, toda a composição do ambiente como um todo, ele é devido ao planeta como um todo. E para você explicar como que o planeta tem toda essa transação e essa interação, você não pode destacar o planeta do sistema solar. Então toda essa transação aqui do ambiente do planeta Terra é influenciada pelo Sol, pela Lua ou por todos os outros planetas. Então você não pode destacar o planeta do sistema solar. Então para explicar isso aí, você tem que explicar o sistema solar como um todo. E para explicar o sistema solar como um todo, você tem que explicar toda a galáxia. E para explicar toda a galáxia, você tem que explicar todos os conglomerados de galáxias que estão de volta dele. E assim vai até você ter que explicar o universo inteiro para você entender a árvore. Então, e se você não fizer isso, você nunca vai explicar a árvore. Você pode ter até um modelo, a sua explicação de árvore vai ser um modelo simplificado que destaca a árvore do universo e que por si já é falaciosa. Você não pode destacar a árvore do universo para explicar a árvore. Então você sempre vai errar, vai ser sempre um modelo que pode até estar consistente com alguns experimentos básicos, mas ele é completamente falacioso. Tá? E isso vale para todos os modelos, isso vale para tudo. Então, qualquer coisa que você queira explicar, ou você explica o universo inteiro, ou aquela coisa não será explicada. Então perceba que esse destacamento, essa delimitação que a gente faz no mundo em função dos modelos, elas não são verdadeiros. A realidade não é assim, não existe limites na realidade. Não existe essa limitação onde você vai falar isso é uma árvore e isso é o meio. Não existe esse limite. Se não existe essa borda na realidade, qualquer que seja o seu modelo, que o seu modelo é feito de bordas, porque ele é feito de símbolos, então ele não pode ser a realidade. Isso mostra que todos os modelos não podem ser a realidade. Por quê? Porque todos os símbolos são feitos de bordas. Automaticamente já são bordas entre eles. Tá? Igual a árvore. A árvore, você não pode falar que a árvore possui bordas. Então, e qualquer modelo que você dá lá para aquelas bordas está errado. Qualquer modelo que você dá lá pelo átomo, até pelo átomo, você fala assim, isso aqui é um átomo, isso aqui é outro átomo. Está errado. Não existe borda no átomo. Certo? Não existe. A realidade em si, ela está em tudo, você não pode delimitar uma coisinha aqui, isso é só um símbolo, e esse símbolo não faz parte da realidade. Tá? E o que prova que todo modelo não será, nunca vai ser a realidade. E além disso, perceba que quando você está descrevendo a árvore, mesmo em função lá de átomos, por exemplo, perceba que esses átomos, eles vão para fora da árvore. E outros átomos que estão no ambiente voltam para formar os átomos agora da árvore. Então, de tempos em tempos, todos os átomos da árvore são trocados. Tá? Eles são átomos de fora que vão se refazendo e vão entrando dentro da árvore. É claro que tem aquela parte externa da árvore que já está morta e aquela parte externa da árvore não vai... O átomo dali realmente vai continuar dali até ela morrer, beleza. Mas toda a parte viva mesmo, a parte viva de qualquer coisa, está em constante troca com o meio. Então o átomo lá do ambiente vem, entra no lugar desse átomo, esse átomo vai embora. E a árvore continua sendo a árvore. Então todos os átomos da árvore são trocados a todo momento e a árvore continua sendo a árvore. Então quando você define a árvore, como aquela delimitação, você já está errando. Porque a árvore não pode ser aquilo, a árvore está em constante troca, então não tem sentido você delimitar a árvore no ambiente. Não faz sentido. Entendeu isso? Uma outra forma de tentar ver isso também é tentar definir qual é o tamanho do Sol. Olha lá para o Sol e vê qual é o tamanho do Sol. O Sol, né, pelo modelo científico que a gente tem hoje, o Sol é feito de átomos lá de hidrogênio que pela força gravitacional os hidrogênios vão ficando cada vez mais espremidos um ao outro até eles se fusionarem. Eles vão se fusionar e vão, por exemplo, se transformar em hélio. Quando ocorre a fusão nuclear, né, de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, você tem uma liberação de energia muito grande.
Então, você tem lá o Sol liberando energia na forma de radiação e na forma de calor, né? Por conta dessa fusão que ocorreu entre dois átomos de hidrogênio. E aí também, né, o hélio vai se juntar com outra forma de hidrogênio e formar lítio, e assim vai até produzindo os elementos mais pesados. Mas no nosso modelo, o Sol é isso. Então, qual é o limite do Sol? O limite do Sol são o limite dos átomos, que estão ali naquela constante... Eles querem se colapsar por causa da força gravitacional, ao mesmo tempo que quando ocorre a fusão nuclear, bum, aquilo explode e tem uma força contrária. Então ele está em constante vibração, o Sol está ali em constante vibração. Então os átomos tentando unir, quando unem, quando tem a fusão, eles explodem e fica nessa constante vibração. E qual é o tamanho do Sol? O Sol, você consegue delimitar o Sol em função do ambiente? O Sol ele é limitado pelos átomos? Então ele tem aquele volume lá oscilatório dele, em função dos átomos que estão na borda. Ou o tamanho do Sol é o tamanho do calor que ele irradia. Então eu saio aqui para fora, a hora que bate o Sol na minha cara, eu sinto calor. Aquele calor é o Sol ainda? Faz parte do Sol? E a radiação? As ondas eletromagnéticas que saem do Sol e espalham para o universo inteiro. O Sol é do tamanho do universo inteiro, então aonde as ondas eletromagnéticas conseguem ir? E quando uma planta pega a onda eletromagnética lá do Sol e transforma aquela energia de onda, ela capta aquela energia e transforma em glicose. Aquela glicose que a planta formou continua sendo Sol? Ou deixou de ser o Sol? Certo? Então perceba que não faz sentido delimitar o Sol. Assim como não faz sentido delimitar a árvore. Assim como não faz sentido delimitar o átomo. Assim como não faz sentido delimitar nada. Nada é delimitável. Certo? E é por isso que todos os modelos nunca serão a realidade. E isso é um novo jeito de ver que todo modelo reducionista é falacioso nele mesmo. Isso tem, né, em algumas religiões orientais tem isso, né? Eu já ouvi isso com um grão de arroz, né? Acho que algum budista aí deve ter falado isso, né? Para você explicar um grão de arroz, você só consegue explicar um grão de arroz se você explicar o universo como um todo. Tá? Só que a gente já viu no vídeo passado que essa teoria holística não existe. E que a gente nunca vai poder fazer uma teoria holística. Porque toda teoria que a gente pode fazer é em função de símbolos, é em função de redução de partes. Então todas as teorias nossas são reducionistas. Só que a gente já sabe que o reducionismo é falacioso nele próprio. Isso quer dizer que a gente tem que jogar toda a ciência fora, porque toda a ciência é reducionista. E a gente já sabe que o universo em si, a verdade em si, a última realidade não é reducionista. Não. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar explicar o mundo de forma reducionista. Mas a gente já tem que entender que o mundo não é reducionista. Então, automaticamente, apesar de a gente explicar várias coisas a níveis hierárquicos aqui superficial, num nível mais profundo são só falácias. São falácias. Certo? Então eu não sou contra a ciência. Aliás, a ciência tem que continuar crescendo. Certo? Mas eu sou contra você falar que aquilo é a verdade última. Não, não é. E não está nem perto de ser, e já é falacioso, você já sabe que todas as teorias são falaciosas antes delas começarem a falar. Certo? Que a gente cai na incognoscibilidade da substância fundamental, a gente cai na incognoscibilidade da verdadeira realidade última. Que a gente já fez um vídeo só sobre isso. Vocês já viram. E o Teorema de Gödel mostra isso claramente, porque na linguagem matemática dele você tem que, para você explicar um determinado conjunto, que tem um determinado axiomas de base dele, e você obrigatoriamente, para explicar aquele conjunto, você necessita de explicar o conjunto com qual ele está embebido, que é um conjunto acima. E para você explicar o conjunto acima, você necessariamente precisa explicar o conjunto pelo qual aquele que está embebido, que é o conjunto acima. E para você explicar esse novo conjunto acima, você precisa explicar o conjunto no qual ele está embebido, que é o conjunto acima. E assim vai, até você explicar o universo inteiro. Certo? Exatamente. Ou seja, só tem um jeito de você explicar esse conjunto aqui e essas regras aqui. É explicar o universo inteiro. Que são todos os conjuntos que contém ele. Certo? Todos, até o infinito. Então, e no conjunto em cima de conjunto, em conjunto em cima de conjunto, você vai para o infinito e você explica tudo. Então você só vai entender esse conjunto quando você explicar todos os conjuntos do mundo. Todos os conjuntos do universo. Certo? Bom... E essa é a teorema da incompletude de Gödel, que a gente já tinha, né? Perceba que a gente já chegou em todas essas verdades, simplesmente se utilizando do raciocínio lógico, desde nos outros vídeos. Mas
Fica bom você saber aí que tem alguém que já provou isso matematicamente. Bom, e no próximo vídeo a gente vai ver como que se dá os modelos. Todos os modelos são feitos de contrastes. Então, todos os símbolos fundamentais de modelos não passam de contrastes da realidade. E as religiões orientais já falaram isso há muito tempo, né, quando eles colocaram sobre o Yin e o Yang. Então, até o próximo vídeo.